Quer ficar mais afiado? Então se inscreva no canal e não esqueça de deixar o like no vídeo. Toda a minha trajetória... Eu não estou perguntando da sua trajetória. A minha experiência na área... A sua trajetória, nesse curto espaço de tempo aí, não é exemplar. Eu quero saber do senhor o que o senhor fazia antes de ir para a Anvisa. Onde o senhor trabalhava? Onde o senhor trabalhava antes de ir para a Anvisa? Antes de trabalhar na Anvisa, eu fui da Apex Brasil. Só um minutinho. Deixa ele me explicar aqui. Porque a gente tem que saber, porque um cara para pedir exoneração de um cargo, ou ele tem muito dinheiro, ganhou na loteria, ou ofereceram para ele uma coisa muito melhor. Por que vai sair do emprego lá, que ele estava lá nomeado e não tinha nenhum problema? O senhor saiu da Anvisa porque foi convidado para ir para o Ministério da Saúde, correto? Não, senhor. Não? Eu deixei a Anvisa por vontade própria. Por vontade própria. E aí, qual era a perspectiva sua de trabalhar? Onde o senhor iria trabalhar? Bom, eu vou deixar de ter um salário da Anvisa, como é que eu vou viver daqui para frente? Vou fazer o que na vida? Aí o senhor vai para o Ministério da Saúde, correto? O senhor tinha salário no Ministério da Saúde? Não, senhor. Não. É outro caso. Agora você... Então, olha, eu vou dizer, o Brasil está precisando de muitos brasileiros igual. O cara deixa de receber um salário para ir trabalhar no Ministério da Saúde para não receber nada. O salário é altíssimo de diretor da Anvisa. O salário... Qual é o salário de diretor da Anvisa? Salário de diretor da Anvisa. Quanto é o salário de diretor da Anvisa? Eu não fui diretor na Anvisa. Qual era o seu salário na Anvisa? Eu não sei quais eram os vencimentos do cargo de secretário executivo. Não me recordo os vencimentos, mas eu não fui diretor na Anvisa. Mais do que diretor, é secretário executivo da Câmara. Peraí, Renan. Desculpa, senador. Ele não lembra quanto ele ganhava na Anvisa. Peraí. Não precisa apresentar os centavos por alto. Quanto Vossa Senhoria ganhava? 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000. Não precisa colocar, não precisa arredondar. Vamos arredondar. Eu não me lembro, senadora. Eu queria fazer um favor. Eu queria que ligasse para o presidente da Anvisa, o contra-almirante Barra Torres, e pedisse essa informação agora, quanto é que o cidadão José Ricardo ganhava na Anvisa, tá certo? Tem uma mensagem do senhor José Ricardo Santana para o senhor Camilo Marconi. A gente vai prosperar ainda muito, amigo. Ainda mais. Pode acreditar. Eu torço pela prosperidade de todo mundo. Nós torcemos pela prosperidade, não temos nada. Mas, veja bem, nós estamos falando de junho de 2020. O contrato é assinado com a Precisa no dia 25 de março. Qual dos contratos? Contrato da vacina. Da vacina. 25 de fevereiro de 2021. De 21, veja bem, de 8 meses, 9 meses, eles ali trabalhando. Nós estamos falando de junho de 2020. Começa aquela reunião com a Anice Yamaguchi, que eu quero esclarecer aqui, que o senador Humberto não disse que a Sênior Prevent Sênior processou os senadores. Quem fez o processo foi ela, contra mim e contra o senador Otto. Essa reunião que o senhor trabalhou muito a noite toda, ela no início do ano, no início da pandemia, falando sobre testes, aqui já falando sobre outra coisa, tem outra coisa e tem outra coisa, e ele não se lembra de nada. Senadora Omar, só para colaborar, antes dos 8 meses da Covaxin, o dia 29 de junho, Vossa Senhoria acabou de lembrar que antes disso, vamos lembrar que 15 dias antes tem, e já foi noticiado pela imprensa, um passo a passo. Eles estavam comemorando nessa data que Vossa Excelência menciona, dia 9, 4 dias depois da mensagem colocada do passo a passo de como é que eles iriam burlar o processo de licitação na compra de testes. O Bob, Roberto Dias, ia pegar da diretoria de integridade, antes da diretoria dar um laudo, abrir um processo licitatório correndo, dando apenas 2 dias para as demais apresentarem proposta, não iam
da conta, limpava da jogada todas as outras concorrentes para a Precisa ganhar, como ganhou a compra dos testes. E aí só não aconteceu porque a CGU detectou tudo, as irregularidades e suspendeu. Então essa comemoração, senhor presidente, Vossa Excelência traz... Muito importante, 4 dias depois desta mensagem, deles explicando como é que se daria o processo de licitação. Nessa mensagem, minutos antes, eles diziam, isso, menor chance para vacilo nessa reta final. E logo após, ele fala, a gente vai prosperar ainda mais, amigo. Pode acreditar. Presidente, se referindo aos testes. Presidente, o que nós estamos constatando hoje é que os negócios da Precisa no governo Jair Bolsonaro foram muito além do que vacinas. A gente está falando aqui de testes. Ou seja, essa negociação era de 1 bilhão. De 1 bilhão e meio. 1 bilhão e meio. 1 bilhão. Então, veja, o que nós estamos constatando... E eles venderam pela Precisa testes para o Distrito Federal, para o Mato Grosso e para outros estados. Veja, senhor relator, o depoimento de hoje é importante por isso. Porque nós estamos descobrindo que os negócios da Precisa vão muito mais além. Vão muito além do que a tentativa de vender vacina. Quando chegou nas vacinas já tinha know-how de negócios. Know-how. Eu queria fazer uma pergunta, o seguinte, presidente. Vossa Senhoria confirma que participava de tentativas e, inclusive, prejudicar os primeiros colocados na licitação de desvio com relação à aquisição de teste rápido do Ministério da Saúde para a utilização do produto, desse dinheiro, dessa propina, em eventos privados, como jogos de pôquer, a pedido do próprio Marconi? Confirma isso? De forma alguma. Eu queria informar também que há uma mensagem aqui na Comissão Parlamentar de Inquérito que o depoente trocou com Marconi, em que este solicitava testes rápidos e o depoente concorda em fornecê-los. Uma pergunta seguinte: Vossa Senhoria tratou da licitação de testes para detecção de Covid com o senhor Roberto Ferreira Dias, seu amigo, Bob? Não, senhor. Quantas vezes Vossa Senhoria foi ao Ministério da Saúde desde que saiu da Anvisa? Com todo respeito, senador, por orientação do meu advogado, permanecerei em... Senhor José Ricardo Santana, qual efetivamente sua relação com a senhora Nise Yamaguchi? Senador, eu conheço a doutora Nise Yamaguchi, tenho uma relação, posso dizer, superficial com ela, e nada aprofundado, mas eu a conheço. Quantas vezes Vossa Senhoria se reuniu com Nise Yamaguchi, além dessa noite que passaram trabalhando juntos, em uma apresentação para o presidente da República? Eu me lembro de ter encontrado com a doutora Nise, eu acredito que umas 2 vezes, e também me lembro, pelo que eu me recordo, esse foi um trabalho realizado em São Paulo, onde eu cheguei em Brasília pela manhã. Pelo que eu me lembro, foi isso. Mas acredito que umas 2 vezes. Mais pessoas participaram da formulação dessa apresentação? Não, senhor. Eu tive contato com ela apenas. Essa apresentação mesmo tratava de quê? Eu acho que passava por uma questão que ela tinha interesse em realizar alguma questão sobre a retomada econômica do Brasil e com relação à testagem, que era uma coisa que ela acreditava. O senhor passou uma noite toda discutindo com a doutora Yamaguchi sobre economia. Sobre economia. E não era com o Paulo Guedes que ela tinha que reunir? E o senhor, nessa época, qual era o seu trabalho no governo? O senhor estava onde no governo? O senhor era funcionário do governo, na área econômica? O que o senhor fazia? Não, senhor. Nessa época eu não estava no governo. Ah, o senhor não estava no governo? Não, senhor. E qual a sua expertise em economia? O
O senhor é formado em economia? Qual é a sua formação acadêmica? Eu não tenho formação econômica, minha formação é administração de empresas. Bem, e que eu saiba também, a senhora, a doutora Yamaguchi, não tem nenhuma formação econômica. Então, essa sua resposta é furada. Agora, nós acabamos de descobrir um gabinete paralelo na economia. Peço, por favor, para exibir o vídeo. É o José Ricardo Santana. Sim, senhor. Ele é empresário? Ele se apresentou como empresário? Não, ele não é empresário, ele trabalhava, o último trabalho de que eu tenho conhecimento, ele trabalhava na Câmara de Medicamentos da Anvisa. Ele tem uma expertise na precificação de medicamentos, que é o papel dessa Câmara na Anvisa, e imagino que trabalhe com isso junto de empresa. Como chegou à Anvisa? Quem o indicou? Quem me convidou para trabalhar foi o ex-presidente da Anvisa. Quando eu saí da Anvisa, eu fui convidado a integrar o Ministério da Saúde. E o senhor foi para lá? Sim, fui para lá. Ocupar qual cargo? Desculpa? Qual cargo o senhor ocupou lá? Eu acho que eu tenho aqui o... Ficou como wizard um tempo, sem ter um cargo e atuando no Ministério da Saúde. É mais um exemplo de usurpação. E tendo a sua expertise sendo utilizada pelo Roberto Ferreira Dias. No dia 10 de junho, o senhor Ricardo disse para Marconi o seguinte, que lhe foi exigido sair do Ministério da Saúde. O senhor pode informar quem exigiu que o senhor saísse? Com relação a essa minha passagem muito rápida pelo Ministério da Saúde, eu tenho aqui, fui convidado pelo Roberto Dias, à época o ministro... Por quem? O ministro era o Luiz Henrique Mandetta. E quem ele convidou? Quem me convidou foi o Roberto Ferreira Dias. Quem é Roberto Ferreira Dias? Do Ministério da Saúde? Sim, aquele que o senhor tomou chope assim que assinaram o contrato da Covaxin no mesmo dia? Esse é o próprio. E que acabou de dizer, isso é outra contradição enorme que nós estamos surpreendendo no depoimento de Vossa Senhoria, acabou de dizer que o último contato que tinha tido com o senhor é quando o senhor integrava a Anvisa. Ou seja, o senhor deixou a Anvisa, foi para o Ministério e ele não lembrava, ele que o chamou e ele não lembrou no depoimento. Ao Ministério convidado. No depoimento que prestou exatamente uma pessoa que, segundo o senhor diz, o convidou para ir ao... No começo era a escuridão do negacionismo. Depois, as trapaças dos mentirosos. Agora, vem a amnésia de rebanho. Isso é uma coisa totalmente nova aqui nessa comissão parlamentar de inquérito. Não lembra de nada, é uma espécie de amnésia de rebanho. Não importa o quanto soneguem, não importa o quanto mintam ou omitam aqui nessa comissão parlamentar de inquérito. Nós temos um ótimo memorial, documentos, muitos mostrando depoimentos cínicos que aqui já aconteceram, como, lamentavelmente, o depoimento que estamos tendo hoje. Nesse restaurante com a Davat, que foram lá oferecer 400 milhões de vacina, ele não estava lá à toa. O Roberto Dias já não tinha autonomia para negociar vacina, mas mesmo assim estava lá. Porque já tinha um decreto feito e assinado pelo coronel Elcio Franco, tirando todas a responsabilidade e trazendo tudo para si. O Roberto Dias levou, ele sai da Anvisa. Olha, tu vem para cá mesmo sem salário, é mais negócio aqui. Porque ninguém abre mão de um salário, senadora Simone, num tempo de crise onde você não encontra emprego em qualquer lugar. Precisa medicamento, já fez algum pagamento a Vossa Senhoria? Não, senhor. Eu peço para exibir o vídeo 2, por favor. Qual era a quarta pessoa que estava nesse jantar? Dominguete, eu, Roberto Dias e o Ricardo. Que Ricardo? É um amigo do Roberto. Quando eu conversei com o Dominguete, né, e combinei dele ir até o Vasco, eu combinei de encontrar com ele no shopping. Nós entramos, quando eu olho para a esquerda, o Roberto se encontrava sentado ali com o Ricardo, eu me dirijo até lá de forma muito natural, apresento o Dominguete, a gente senta e aí o Dominguete trata de que gostaria de uma agenda no Ministério. Impressionante. Qual é a sua relação com o coronel Marcelo Blanco da Costa? Nenhuma relação. Foi a primeira vez no jantar? Que eu me lembro, foi a primeira vez que eu encontrei com ele nesse jantar. Aliás, para que era esse happy hour? Esse shopping aí? Eu tinha um encontro social com o senhor Roberto Dias.
Vocês não estavam ali comemorando a celebração do acordo com a Precisa? Não, senhor. Do contrato assinado. Do contrato, que é a mesma data. Contrato, foi no dia do contrato. O contrato foi assinado em 25 de fevereiro. Do acordo. Do acordo do contrato. Não, senhor. Foi mera coincidência. Então, É bom lembrar, pelo que, senadora Simone, é bom lembrar, ele ainda, essa informação também é nova. Nós não sabíamos que ele, neste momento, ele era funcionário do Ministério da Saúde. Eu estou convencido de que o presidente Bolsonaro é um homem de muita sorte, porque se instalou uma quadrilha para tentar vender para o governo brasileiro e não conseguiram. Graças a Deus não conseguiram, porque queriam saquear o Estado brasileiro. Só um adendo, não era de sorte não. Aqui só confirma o quanto o presidente era incompetente para nomear ministro da Saúde, secretário executivo Elcio Franco, deixar um diretor da DELOG também do núcleo militar dentro do Ministério da Saúde. O erro do presidente da República foi ter colocado ainda bem que não gastou dinheiro. Alguém que não entende de saúde pública em plena pandemia, onde estava matando aos milhares, um general que também não se entendia de planejamento e colocou alguém mais incompetente, agora não sabemos nem se envolvido em irregularidade, na Secretaria Executiva chamado Coronel Elcio Franco, e aí vem, obviamente, a escala decrescente de poder. Tem uma mensagem do senhor José Ricardo Santana para o senhor Marconi. A gente vai prosperar ainda muito, amigo. Ainda mais. Pode acreditar. Veja bem, nós estamos falando de junho de 2020. O contrato é assinado com a Precisa de 21. Veja bem, de 8 meses, 9 meses, eles ali trabalhando. Nós estamos falando de junho de 2020. Começa aquela reunião com a Anice Yamaguchi. Essa reunião que o senhor trabalhou muito a noite toda, no início da pandemia, falando sobre testes. Aqui já falando sobre outra coisa, tem outra coisa e tem outra coisa, e ele não se lembra de nada. Senador Omar, só para colaborar, antes dos 8 meses da Covaxin, o dia 29 de junho, vamos lembrar que 15 dias antes tem, e já foi noticiado pela imprensa, um passo a passo. Eles estavam comemorando nessa data que Vossa Excelência menciona, dia 9, 4 dias depois da mensagem colocada do passo a passo de como é que eles iriam burlar o processo de licitação na compra de testes. O Bob, Roberto Dias, ia pegar da diretoria de integridade, antes da diretoria dar um laudo, abrir um processo licitatório correndo, dando apenas 2 dias para as demais apresentarem proposta, não iam dar conta, limpava da jogada todas as outras concorrentes para Precisa ganhar, como ganhou a compra dos testes. Presidente, o que nós estamos constatando hoje é que os negócios da Precisa no governo Jair Bolsonaro foram muito além do que vacinas. A gente está falando aqui de testes. Ou seja, essa negociação era de 1 bilhão. Então veja, o que nós estamos constatando... E eles venderam pela Precisa testes para o Distrito Federal, para o Mato Grosso e para outros estados. Veja, senhor relator, o depoimento de hoje é importante por isso. Porque nós estamos descobrindo que os negócios da Precisa vão muito mais além. Vão muito além do que a tentativa de vender vacina. Quando chegou nas vacinas já tinha know-how de negócios. Know-how. Senhor Zé Ricardo, o senhor reconhece essa mensagem? Senador Randolph, e por orientação dos meus advogados, eu permanecerei em silêncio. Então vamos contextualizar. Essa mensagem foi encaminhada por Francisco Maximiano no dia 4 de junho de 2020. Encaminha essa mensagem para Marconi. Marconi encaminha essa mensagem para o nosso depoente José Ricardo Santana, para que o senhor José Ricardo Santana encaminhe essa mensagem para o Bob, o Roberto Ferreira Dias, que é quem iria fazer a operação. Nós estamos aqui diante de uma arquitetura, a arquitetura de um crime. Não à toa que a mensagem encaminhada pelo senhor Francisco Maximiano diz o seguinte: Bob avoca o processo que está na Dintec. Pode alegar necessidade de revisão de atos. Dintec devolve sem manifestações. Bob determina que a análise deve ser feita nos termos do projeto básico, de acordo com a ordem das empresas apresentadas pela área técnica, que avaliou a especificação técnica do produto. 4. A área técnica da DELOG solicita, dos 6 primeiros classificados pela SAPES, última manifestação datada de 6 de maio, veja os detalhes que tinha, senhor presidente.
em até 2 dias úteis improrrogáveis e de caráter desclassificatório a apresentação da amostra de 100 testes e os documentos exigidos no PB para habilitação, dentre eles a DDR, Declaração do Detentor de Regularização do Produto, que autoriza a importação de mercadorias por terceiros. A DELOG analisa, enfim, último item, senhor relator, empenha e contrata. Empenha e contrata. Essa era a arquitetura da fraude em licitação que deveria vir a ocorrer para desclassificar 2 empresas que já tinham vencido o certame licitatório e beneficiar quem a precisa. Talvez seja a primeira vez que alguém descreve o caminho do crime. O caminho do crime, presidente. É um documento inédito, histórico, é o caminho do crime. O senhor diz a ele: meu amigo aqui estará às 8 horas com o senador. Com o senador. Fechou agora na minha frente. Daí explico direito para eles. O Coronel Blanco está aqui e estamos aguardando eles. Agora, quem é esse senador? Quem é esse senador? Com todo respeito, senador, por orientação do meu advogado, permanecerei em silêncio. Isso é sério, viu? Vossa Excelência acaba de dar a prova que faltava para o relator, que o relator disse que nesse mesmo dia 2 de junho tem um telefonema do senhor Santana, portanto do depoente, informando que estão na DELOG com o Coronel Blanco. É o mesmo dia. O que é que está dito lá? Meu amigo aqui estará às 8 horas com o senador. Eu queria saber quem é esse senador. Quem é esse senador? Atentai, Brasil. Vai vendo, Brasil. Quem é esse senador? Atentai, Brasil. Queria saber quem é esse senador. Não tenho mais lembrança sobre esse encontro. O senhor não tem mais lembrança sobre esse encontro. Então, o senhor não lembra em que momento foi sugerida ou pedida proposta, a propina pelo Roberto Dias? Senador, eu não presenciei nenhum pedido de vantagem indevida. De que forma Vossa Senhoria atuou na negociação da venda da Covaxin? Não atuei em negociação da Covaxin. Então, a sua viagem à Índia, paga pela Precisa, naquela oportunidade da negociação, eu perguntei aqui anteriormente, foi a pretexto de quê? O que especificamente Vossa Senhoria ajudaria a tratar? E não obtive a resposta. O senhor disse que não lembrava. Então, isso nos remete para perguntar qual foi o seu papel na aquisição da Covaxin pelo governo federal. Por orientação do meu advogado, permanecerei em silêncio. Fiz esse apelo ao presidente e faço agora a Vossa Excelência também. Nós precisamos marcar o depoimento do senhor Luciano Hang, que era um notório membro do gabinete paralelo, em comum acordo com o ISA. Eu comunico que após o feriado de 7 de setembro, atendendo o pedido de requisição do senhor relator Renan Calheiros, nós estabeleceremos a data para ouvir o senhor Luciano Hang.